Marcar. Agenda. Fala aí, professor, tudo jóia? Bom, esse vídeo aqui eu estou gravando, aqui é Marcos Alan que está falando, né? O grupo é Marlon, Guilherme e eu, certo? A gente teve pequenos contratempos aí de compatibilidade em relação a conseguir gravar o vídeo, tá? Ah, devido ao meu problema de visão, a gente ia ter que estar trocando muito de tela. Espero que seja compreensível isso, né? Espero que não acarrete em problemas, mas tudo bem, tá? Bom, primeiro eu quero começar mostrando aqui para vocês. Eu vou tentar fazer esse vídeo o mais rápido possível. O código eu vou disponibilizar o código pelo GitHub, né, o código das duas agendas, né, eh, enfim, e o vídeo eu vou estar disponibilizando através do Google Drive aí, via link também. Deixa eu abrir o VS Studio Code aqui. Contexto menu. Propriedade. Novo conselho. Exibir um link. Compartilhar. Abrir com code. Modo de exibição de itens. Trabalho segura. OBS 28. Abrir aqui o VS Studio Code. Agenda. Uma linha. Uma coluna. 2. Administrador 2 pontos. Flask hífen. Agenda. Administrador 2. Agenda. Flask hífen. Agenda. Um hífen. Visual Studio Code. Linha 2. Coluna 3. Estamos aqui no Visual Studio Code. Agenda 1. Nível 1. Ponto. Ideia não selecionado. Sistema sublinha principal não selecionado. Bom, então eu tenho aqui essa agenda. Ela é um pouco, apesar de ela não ter uma interface gráfica, certo? Mas ela tem várias propriedades de funções. Expandido. Nível 2. Sublinha. Sublinha. Pikachu. Sublinha. 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 Init. Selecionado. Aqui, Principal. sublinha, sublinha, init, Explorador. certo? Então, aqui nesse código, a gente tem várias funções para fazerem coisas que através de um sistema interativo com tela, em HTML, por exemplo, a gente não precisa fazer tudo isso. Então, o código aqui, ele é mais brutão, né, no modo de falar. É um código mais bruto, é um código mais significativo devido a ele ser transmitido somente via terminal. Então, a gente tem que criar várias funções para as coisas. Então a gente não tem é, como é que eu vou dizer, como, me fugiu a palavra, a gente não tem como simplificar as funções, né? Fica ruim de fazer isso. Então eu tenho várias funções aqui, uma função para cada um. Eu tenho função aqui de verificar. Inclusive essa agenda aqui, ela não é com banco de dados, mas ela é com um arquivo em TXT que imita um banco de dados. Depois eu vou mostrar o arquivo TXT ali que eu já tenho um contato nele. Então eu só quero ser um pouco breve aqui nessa agenda, porque a outra agenda também tem bastante conteúdo, mas eu vou mostrar por cima, certo? Então nós temos aqui vários tipos de Em funções. branco. Em branco. De linha. Abre. Eu tenho uma função de linha, Em branco. De cabeçalho. Abre. eu tenho uma função de cabeçalho. Nessa função de linha, ela faz uma quebra de linha na hora de executar, certo? Que ela cria uma linha de pontilhados ou ali como eu coloquei hífens, né? De fora a fora na tela do terminal, né? Para separar um cabeçalho, para separar um conteúdo, para separar um item, né? Depois Em aqui branco. De cabeçalho. Abre. eu tenho o cabeçalho, onde através dessa função eu consigo colocar padronizado, né, e centralizado o cabeçalho, né, o título do, do que eu estou fazendo, aqui no caso agenda, né? Print. 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 Em branco. De menu. Abre parênteses. Aqui eu tenho minha função de menu, né, que é onde ela faz toda a parte de especificação do menu, digamos assim, C igual 1. né? For item em lista 2 pontos. Então ela faz eu tenho aqui um para cada item da lista, né, um for, Print abre parênteses. F aspas abre chave C fecha chave hífen abre chave item fecha chave. né? Ela
coloca isso bem organizado na tela. C mais igual 1. Print abre parênteses. Opic igual leia int a. Return opic. Ok, Opic igual. aqui eu tenho um leia_int, eu já vou mostrar, isso aqui também é uma função. Return open branco. D leia int abre E aqui eu parênteses. tenho a função MSG fecha leia_int, parênteses. 2 né? pontos. Eu tenho a função leia_int que é um tratamento de erro, né? Um tratamento de exceção. Quando uma pessoa no menu ali, ela digitar um número que não existe, ou ele vai dar uma mensagem que você escolheu um valor que não consta no menu, algo assim, né? Não exatamente essa mensagem, certo? E ele vai também falar que se caso a pessoa digitar 1.0, vai dizer que não é um número inteiro válido, que ela digite um número correspondente ao menu. Se ela escorregou o dedo lá sem querer, botou A1, vai dizer também que não é um número inteiro válido. Então, enquanto que a pessoa não digitar isso aqui, entra num loop infinito, né? Que enquanto que a pessoa não digitar um valor inteiro, né? Um valor inteiro correspondente ao menu, ele não segue, certo? Então, só depois que ela digitar que ele vai definitivamente atribuir a opção que ela escolheu de 1 a 6. Lembrando que a opção 6 do menu, ele é sair do sistema. Will true 2 pontos. Ok? Dev arquivo existe abre parênteses. Aqui Nome fecha eu parênteses. tenho mais uma função, arquivo existe, né? Essa função aqui, ela verifica se o arquivo que eu quero gravar os dados, gravar o contato que eu estou inserindo através do criar ou adicionar contato, se ele não existe, ele vai fazer toda a verificação, né? Tá tudo explicado aqui a verificação, certo? Tá tudo explicado aqui a verificação. Will true 2 pontos. Então nós temos aqui o while, um laço infinito, né? De verificação. Ele não encontra, ele dá um break e salta para a função de criar arquivo, que é a próxima função. Certo? Por isso que eu estou dizendo que esse arquivo aqui, como se trata de fazer ele funcionar via terminal, com um banco de dados, com um documento que a gente está tentando imitar um banco de dados, ele se torna um código não simples. Né? Ele não se torna um código simples, por quê? Porque eu tenho que criar as funções tudo para cada função para uma coisa diferente. Por exemplo, eu poderia fazer uma função só, verificando se o arquivo existe e já criar isso tudo dentro da mesma função. Só que aqui, como se trata de uma agenda via terminal, que eu já vou mostrar ela para finalizar o vídeo, eu não consigo fazer isso. Né? Então, com banco de dados é diferente. Com banco de dados eu vou mostrar na sequência do vídeo. Aqui então eu tenho o criar arquivo. Dev criar arquivo ab. No caso, a função acima, que é verificar arquivo existe, né? Está verificando se o arquivo existe. Se ele não existe, a função de cima ele vai tocar para essa função de criar arquivo. Então ele vai fazer toda a criação do arquivo com as suas devidas atribuições, né? Ele vai criar o arquivo, vai abrir o arquivo para texto, para leitura. E depois ele fecha o arquivo. Console de depuração. A ponto close abre Aqui, ó, a.close, tá? Arquivo.close. Esse A significa arquivo. Devo atualizar contato abre parênteses, fecha Bom, parênteses, aqui eu 2 vou pontos. estar trocando, porque essa de atualizar contato, ele vem a ser depois do criar contato. Id dev em branco. Dev cadastrar contato D. Aqui, ó, deve cadastrar contato. Dev id. Agenda igual open a agenda. Dado fecha chave. Agenda.wit a. Agenda. Dados igual F. Tá, depois eu vou trocar, vou botar isso aqui tudo nas suas ordens, né? Cadastrar contato, editar contato, buscar contato, enfim. Todas as funções que eu tenho aqui nesse documento, certo? Então ele é um documento bem extenso, tá? Eu não quero me prolongar muito nesse documento, mas ele é um documento extenso. É um documento que pode ser melhorado, sim, e ele vai ser melhorado na próxima agenda, tá? Então eu tenho duas agendas.
com basicamente as mesmas coisas, só que com um sistema bem diferente, mais distribuído e de fácil usabilidade. Então eu vou demonstrar um pouco a agenda agora. Agenda uma linha, uma OBS, administrar, Então aqui eu estou no meu administrador, PYCH, espaço, Python. INTERAC, espaço, espaço, PY, Tá, antes de eu dar o start sublinha, aqui, eu esqueci de mostrar para vocês. explorador, nível, agenda, interface, selecionar, Aqui eu tenho explorar, a interface do programa. em branco, from, sistema, sublinha, Ali eu estou importando o sistema principal. from, team, import, slab, Estou importando uma biblioteca do Time, em branco, Sleep. arc igual, apóstrofo, agenda.txt, apóstrofo, Esse é o nome da agenda, então o arc recebe agenda.txt. E esse arc está sendo todo tratado no arquivo das funções, né? Lá no sublinha.py. Ele está sendo tratado tudo lá, esse arc aqui. Tanto para verificação se esse arquivo aqui existe, como a criação desse arquivo, abertura para inclusão de dados e edição de dados, abertura para leitura e fechamento do documento, certo? em branco, if not arquivo existe, Então aqui ele está fazendo, se o arquivo não existe, criar arquivo, ele faz aqui, ó, cria o arquivo. Então, if not, if arquivo not exist, certo? Esse arquivo not existe aqui, arquivo não existe, é justamente aquela primeira função que eu mostrei no outro arquivo lá, né? entrada, Que é aqui, ó. print a print, dev menu abre parênteses, for print a open, return, em branco, delay int, Cadê a droga do will arquivo? except print, else, return, em branco, dev arquivo existe, Aqui, def arquivo existe, tá? Então, esse if, ele está fazendo basicamente isso. Se o arquivo não existe, então, esse dev arquivo, def arquivo existe, ele está fazendo, junto com esse if principal marco, aqui, a verificação se o arquivo existe ou não existe, certo? Se o arquivo existe, beleza. Se o arquivo não existe, criar arquivo, ele toca para essa função aqui, que é criar arquivo, tá? E aí, automaticamente, aqui como eu estava dizendo antes, o arquivo existe, não existe, em branco, dev criar arquivo, ele toca aqui, ó, def criar arquivo. E é justamente essa função que eu estou chamando aqui nessa condição simples. em branco, cabeçalho abre parênteses, Aqui eu tenho o cabeçalho, que é a próxima função, a função de cabeçalho que eu mostrei para vocês lá do outro arquivo também, que fica acima do layout. em branco, will true e 2 pontos, Aqui eu tenho o while true, que eu estou fazendo daí um loop infinito dos itens do menu, resposta, apóstrofos, certo? Eu não vou passar por tudo aqui, né? Que venha a ser bem extenso. fecha, em branco, e resposta igual. Então aqui eu tenho todas as condições compostas. Aqui são condições compostas e ali em cima era uma condição simples. Quando eu trabalho com if sem precisar de um else ou sem precisar de um elif, eu trato isso como uma condição simples, tá? E quando eu preciso de contradições para primeiras opções, então eu chamo de composto, certo? Então aqui eu tenho toda a estrutura composta dos itens, das chamadas dos itens dos menus. Em branco, E aqui em embaixo branco, slab abre eu parênteses, tenho duas fecha, um sleep de 2 em segundos. branco, Vamos ver aqui no administrador como é que fica. Eu já coloquei aqui Python interface.py. 42 item, agenda Ok, então eu tenho aqui, ó. 46, 53 item, Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho aqui. Consegui. Assim ficou de boa para vocês enxergar, eu acho. Bom, então aqui eu tenho todas as opções do meu menu. E aqui embaixo, escolha uma opção do menu. escolha uma opção do menu, Tá? Escolha uma opção do menu. espaço, C, espaço, C, espaço, Tá? escolha uma opção do menu, C, Eu vou escolher aqui, por exemplo, 2. 2. Erro 2 pontos. Por favor, digite um valor correspondente ao menu. Ponto. Ó, item. viu? Eu escrevi 2 e ele disse, por favor, escreva um item do menu Escolha uma correspondente. opção 2. 1 ponto e vírgula Marcos Alan ponto e vírgula 51.994.708.393 ponto e vírgula Marcos 38 Alan arroba gmail.com 42 Tá? Então, aqui está o que eu tenho na agenda, tá? O que eu tenho no arquivo. 42 certo? Então, eu tenho todas as opções aqui, certo? Eu tenho
Deixa eu ver aqui. Escolha uma opção 4, 2, 1 hífen cadastrar contato. Cadastrar contato. 2 hífen listar contatos. Listar contatos. 3 hífen buscar contato pelo nome. Buscar contato pelo nome. 4 hífen atualizar contato. Atualizar contatos. 5 hífen excluir contato. Excluir contato. 6 hífen sair da E agenda. 6, Escolha sair uma da opção do agenda. menu. Então, eu vou escolher a opção 6 aqui. 6. Saindo da agenda, vírgula, até logo, exclamação. 5 Aqui hífen em excluir cima, contato. aqui 6 em hífen cima, sair quando da ele agenda. deu esse 42. erro, quando ele deu o erro, né, dizendo que eu teria que escolher uma opção Agenda válida do menu, abre. é porque eu coloquei um espaço e o número 2, e ele não aceita nem se eu digitar o espaço, tá? É só o número e ponto. Abre parênteses, vem fecha. Então, aqui está Interface.p hífen agenda 1. a agenda sendo executada. Ponto nível 2 sublinha 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 nível 1 vem não seleciona agenda.txt não selecionado E aqui 4 está a seleciona agenda.txt que está explorador sendo ponto e vírgula Marcos Alan ponto e vírgula 50 que está sendo demonstrado interface lá no terminal. Eu vou explorador de fazer o seguinte. agenda interface.pis agenda.txt Deixa Visual eu Studio cancelar mover para a lixeira interface.p hífen agenda 1 hífen Visual Studio Code não preciso da do refactor aqui no Visual Studio Code. administrador 2 Administrador, deixa eu limpar a CS, tela abre aqui. parênteses, espaço, INTRACE.py, arquivo agenda.txt criado com sucesso. Ó, arquivo agenda.txt criado com sucesso, ou seja, ele notou que eu não tenho um arquivo de agenda.txt criado, ele fez aquela verificação e tocou para criar a agenda. Agora eu tenho todas as opções aqui ao meu dispor. Escolha uma Se opção eu, do por menu. exemplo, colocar o 2 aqui, 42 hífen. ele vai só dar hífen um 42, né? Ele só vai... 46, 5 hífen 4, 13, 2, 1 hífen 42 e escolha uma opção 42, 6 hífen sair da agenda 42 hífen. Escolha uma opção do 42. Tá, então ele toca para escolher uma opção do menu. Por quê? Porque eu não tenho uma opção do nada menu. cadastrado, tá? Então essa foi a agenda simples, certo? Eu vou fechar aqui o Visual Studio Code, mas vou continuar com vocês aqui. OBS 28, Flask hífen agenda Flask hífen Publishom, Flask hífen. E aqui, deixa eu fechar essa aqui Menu também. Aqui agora, modo de exibição a de gente itens muda lista. um pouco a Admin não estrutura, selecionado dose certo? de dose. Deixa eu abrir isso Contexto aqui com o grupo Visual novo com Studio Code. liberar espaço e sempre exibir um link compartilha abrir com code. Modo de exibição de itens área de trabalho segura. Vamos abrir Flask aqui. hífen agenda Visual Studio É uma Code. agenda criada com Python e Flask, tá? Que Aplicativo é uma, principal marco. que é Clicável uma aplicativo. framework de interface gráfica, certo? Então eu crio toda a estrutura em back-end, faço todas as atribuições via rotas, crio o banco de dados, então eu tenho Espaço tudo aqui. em branco. Em branco. Aplicativo. Agendas.git ignore 7 de dose nível. Tá, eu tenho um git ignore, Agenda sublinha db.py não selecionado. agenda db.py. Essa agenda db.py é o banco de dados. Agenda sublinha db.py não selecionado. Agenda sublinha main.py não selecionado. 9 de dose. Agenda main.py. App.py não selecionado. Desktop.py não selecionado. App.py não. E o procfile. Readme.md não selecionado. Dose de. E só. Subli.idea.vscode não static não selecionado. Aqui eu Recolhido tenho a 4 de minha dose nível 1. static, Selecionado expandido. Nível 2 bootstrap não selecionado. esse Recolhido 1 de 2. bootstrap aqui não faz parte, tá? Eu vou estar tirando ele daqui porque ele não está implementando essa agenda. CSS não selecionado. Então, eu tenho Recolhido 2 de 2. CSS. Nível 1 templates não selecionado. Aqui nos Recolhido templates, expandido. eu tenho as 3 páginas. Nível 2 add sublinha edit. Essa interface aqui, esse HTML, esse primeiro, que é o add sublinha edit, ele é para editar valores da agenda. Base.html. Base.html, que é o único HTML que tem toda a estrutura do HTML5. As outras são tudo estendendo essa base aqui, né? Essa base está estendendo para os outros documentos de HTML, está estendendo toda a estrutura e toda a estilização, meta tags e tudo mais que eu tiver aqui. List.html. E list.html, que é a lista dos contatos. Arquivo. Texto. Nível 1 vem não selecione.git ignore agenda sublinha db.py. Agenda sublinha main.py. Bom, Selecionado. Principal marco. Agenda.py App.py. e app.py. Selecionado. Eu vou abrir essas duas aqui. Aplicativo.
Número exclamação barra us, número hífen asterisco, hífen codinho em branco. From Flask, import Flask. Bom, From, aqui eu estou fazendo os imports do Flask, from, forms import string field, vírgula. do form. From, forms ponto valida, from Flask sublinha da, import agenda sublinha main, número import Bom, em aqui branco. são todos os App imports, igual, tá? app igual Flask, abre Aqui eu estou parênteses, sublinha, sublinha. inicializando a estrutura do Flask. App.config em branco. Ou seja, essa, essa estrutura aqui é toda a estrutura das rotas. É todo o documento, esse app.py, ele é o documento que trabalha com as rotas. Com as rotas do banco de dados, que é essa primeira Class contact form, class contact form aqui, né? Que essa primeira, que é uma classe, certo? Então, a única coisa que está dentro da classe, class contact form, abre parênteses, Flask form, fecha parênteses, Flask form, né? Ele é o que? São dados, né? São dados que são lançados e atribuídos e solicitados ao banco de dados. Ou seja, eles são enviados, eles são solicitados a todo momento que a gente precisar utilizar, certo? name igual string field, Então, eu abre. tenho name, Last name igual last string, address name, igual string, last address igual string address, field, city igual string field, abre city, parênteses, que é apóstrofo, cidade, phone igual string, phone, e-mail igual string field, e-mail, em branco. certo? Então, todas essas variáveis aqui, todos esses identificadores aqui, são coisas que vão ser atribuídos ao banco de dados. É um banco de dados MSQL. Arroba, devem, return em branco. Devem, arroba, E aqui para app.route, baixo abre eu tenho todas parênteses, as apóstrofo, barra. rotas, né? Eu tenho todas as rotas para fazer funcionar tudo isso aqui no HTML, certo? Então, vocês podem ver que essas rotas aqui, elas são bem menores, apesar de ter algumas coisas aqui, mas é menor, né? Já dá para perceber que é menor, certo? Então, aqui se trata somente das rotas, tá? Então, essa agenda aqui é uma agenda compacta, apesar de ter todas as mesmas atribuições da agenda primeira que eu mostrei. Essa agenda aqui é uma agenda compacta, ok? Onde nós temos aqui as mesmas atribuições, né, para adicionar um contato, para editar um contato, para listar um contato, para excluir um contato, certo? Então nós temos tudo isso aqui, ok? Temos tudo isso. Vamos aqui. Entrada rápida lista. Agenda sublinha main.p2 de 2. Agenda Principal main.py. marco. Número hífen asterisco hífen em branco. Contato em branco. Contatos igual abre colchete fecha Bom, colchete. aqui eu tenho um contatos que está recebendo a lista, né? A lista dos meus contatos. Então tem essa Em variável aqui. branco. Em branco. Devo adicionar sublinha contato Bom, abre aqui eu tenho adicionar contato, tá? Então toda a estrutura de adicionar contato está tudo dentro dessa função. Depois, Devo obter sublinha em branco. Devo obter sublinha contatos abre parêntese. def, essa aqui é a função de obter contatos. Devo filtrar sublinha. Então, é uma função bem pequena, vocês podem ver aqui, tá? A função se resume aqui em duas linhas. Vou mostrar Em aqui. branco. Devo obter sublinha em branco. Return contatos. E retorne contatos. Ele só Em faz branco. isso, Devo obter sublinha contatos abre parênteses. Fecha parênteses. Dois pontos. tá? Obter contatos Em branco. Return contatos. e retorne contatos. O que que essa função faz? Ela puxa na tela todos os contatos que a gente tem cadastrado. Em branco. Devo filtrar sublinha contatos abre parênteses. Aqui é Filtro igual filtrar apóstrofo contatos. apóstrofo fecha parênteses. Devo filtrar sublinha contatos abre parênteses. Filtro igual apóstrofo apóstrofo fecha parênteses. Dois pontos. Tá? Então aqui ela faz um filtro no contato. Filtro igual filtro ponto lower abre parênteses. Fecha parênteses. E filtro igual apóstrofo apóstrofo dois pontos. Return contatos. Else dois pontos. Contatos sublinha filtrados igual abre colchete force e se abre contatos sublinha Então filtrados essa ponto função aqui ela está fazendo toda a filtragem de um contato. Ok? Devo eliminar sublinha Aqui eu tenho eliminar contato. Aqui eu só consigo eliminar o contato pelo ID. Eu estou só passando pelos cabeçalhos para não ficar muito extenso e para não ficar muito cansativo. Devo obter sublinha contato abre parênteses. Id Obter sublinha contato. contato fecha. Ok? Aqui eu tenho def obter contato. Devo obter sublinha contato abre parênteses. Id sublinha contato fecha parênteses. Dois pontos. Eu obtenho o contato aqui pelo ID também, tá? Eu obtenho o contato pelo ID.
Em branco. Devo digitar sublinha contato abre parênteses. Bom, aqui eu tenho a opção, a função, melhor dizendo, de editar contato. Então, quando eu digo que eu quero editar um contato, eu quero editar o contato desde o seu ID até a última propriedade, certo? Então, é o ID, o nome, o endereço, a cidade, o telefone e o e-mail. São todas as propriedades que eu tenho no meu contato, eu posso editar. Então, ele faz toda essa parada aqui. E é isso, certo? Então, aqui resumiu essa parte da agenda aqui. Eu vou demonstrar ela aqui no Chrome. OBS, agenda, Flash, agenda. Então, aqui temos a agenda, eu estou com o alto contraste ativado. Depois eu mostro para vocês no finalzinho aqui como que ela tá sem o contraste. Ela tá uma tela bem clara, né? Eu deixo uma tela escura para mim conseguir, pelo menos, tentar me orientar com um pouco de visão que eu tenho. É só a orientação mesmo, não consigo ler nada na tela, enfim. Banner marco título nível 2 contato. Banner marco título nível 1 agenda. Ok, então eu tenho ali o nome agenda. Separador. Título nível 2 contato separador. Título nível Contatos. novo visitado link. Edição em branco. Aqui, essa edição em branco aqui, certo? Buscar botão. Aqui eu quero buscar um contato que eu tenho na minha agenda, de muitíssimos contatos que eu possua, que eu possa possuir futuramente, e muitos contatos mesmo, tá? Então eu posso buscar pelo nome, tá? Eu dito aqui, eu escrevo o nome do um. Pena que eu não consegui colocar muitos, aqui é muito trabalho para colocar contatos aqui, tá? Mas funciona, tá? Eu vou colocar um aqui para vocês verem. Contatos. Novo visitado link. Agenda Ok. Flask. Banner nome edição exigido. Nome, MARCOS. Marcos, Sobrenome edição exigido. sobrenome. E aqui tem acessibilidade, tá? GSHUSER. Essa agenda aqui também é pensado com acessibilidade, né? Com placeholders ou áreas labels dentro dos campos, tá? Eu não me lembro se eu botei placeholder ou áreas labels. Eu acho que é área label que eu botei. Endereço edição exigido possui autocompletar em branco. Endereço SEADA espaço DA espaço LOES. Estrada das Flores, é o nome fictício. Cidade de Cidade PORTOSAGE. Porto Alegre. Telefone edição exigido Telefone possui auto 51 5199 9999999. Ok, tá. E-mail edição exigido E-mail. possui autocompletar em branco. EUEANDOODEUF. Vamos ver se ele vai validar. Eu não me lembro. Eu acho que ele valida igual. MARCOS Marcos. 8AEN@gmail.com. É que eu botei algumas coisas fictícias ali que não existem, mas eu acho que ele valida igual. Voltar visitar. E daí eu tenho voltar. É que se eu voltar, se eu clicar em voltar, ele não vai inserir esses dados na minha agenda. Se eu clicar em adicionar, ele Agenda adiciona. Flash. Então tá aqui. Novo. Marcos. Schussler. Estrada das Flores. Estrada das Flores. Porto Alegre. 50 e 51.950. E aqui o meu telefone. E aqui o meu e-mail. Aí, se eu quero, por exemplo... Novo. Editar. Eliminar. Editar ou eliminar. Marcos. Eu venho em cima do nome aqui. Dou um clique. Vai abrir aqui para editar e para excluir. Aí eu não quero mais eliminar. Esse contato porque esse contato não tá mais... não é mais meu amigo. Eliminar botão. Clicável. E aí, quando eu clicar em eliminar, se eu não quero eliminar e eu bati ele sem querer, ele não vai eliminar direto. Porque se eu eliminar direto, ele vai eliminar direto do meu banco de dados. Interrogação invertida. Aqui, realmente deseja eliminar o contato interrogação. Você deseja eliminar o contato? Close botão. Eliminar botão. E aí eu tenho a opção de não eliminar. Cancelar botão. Que é cancelar ou eliminar botão. eliminar. Agenda Flask. Então eliminou. Nome. Certo? Então é isso aí. Tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que tá a tela dela. A tela dela é assim. Certo? A tela dela é assim. Sem contraste. Esse código aqui dessa agenda, como da outra agenda, Flask documento. mais toda a documentação referente ao que a gente fez e como foi feito e o que a gente se baseou, estará nos seus devidos
Agenda, sublinha. Eu me Agenda, esqueci o agenda, nome. Flask, documento. Edição, visitado, link, novo botão, Flask, hífen, agenda, ponto ideia, ponto, scout, readme, No readme. README, tá? Vai estar tudo no README aqui que eu já tô, que a gente já está concluindo. Beleza? Então é isso aí. Forte abraço para todos. Até a próxima. Agenda, sublinha, OBS,